Efésios capítulo 5, leremos os versos 25 a 28, e à luz dessa passagem vamos pensar sobre o tema A Beleza da Igreja. Diz assim a palavra de Deus: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que o Senhor nos abençoe. Eu queria começar essa reflexão pedindo a atenção de vocês para observarem uma imagem que será exibida aí. É uma foto capturada de uma câmera de segurança em uma estação na cidade de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. E a partir do que aconteceu, e essa foto captura o espírito do que aconteceu naquele dia, foi publicado uma matéria no jornal Washington Post, no dia 8 de abril de 2007. E a notícia é muito interessante, e essa é a razão pela qual eu estou pedindo a vocês para observarem a foto e prestarem atenção no que eu vou dizer sobre ela. O homem que está aí nessa foto, ele está de calça jeans, camiseta de malha, um boné de beisebol. Parece apenas mais um artista de rua, como é comum nas grandes metrópoles, nos metrôs das grandes cidades. O homem nessa manhã, ou naquela manhã, tocou 6 peças clássicas em 43 minutos. Ele era um talentoso profissional, na verdade um prodígio musical, que começou a tocar aos 4 anos de idade. Seu nome é Joshua Bell. Ele toca nos mais prestigiados lugares do mundo, nas mais notáveis salas de concerto. E o violino que ele está nas mãos é um Stradivarius, feito à mão, em 1713, avaliado em 3,5 milhões de dólares. Das centenas de pessoas que passaram por ali, apenas algumas pessoas pararam para ouvi-lo. Ao ouvir a beleza da música, ver aquele prestigiado músico com Stradivarius tocando gratuitamente numa estação de metrô em Washington. Eles perderam aquele caríssimo e gratuito espetáculo de sons que alimentam a alma, que abençoam a vida. Qual é o ponto aqui? Infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que têm olhos, mas não veem. Elas têm ouvidos, mas não ouvem. A ironia, ouçam, a ironia é que existem pessoas que quanto mais prosperam, mais vão se empobrecendo, à medida que se tornam incapazes de enxergar a verdadeira riqueza, a verdadeira beleza da vida. Nós todos, ouçam, nós todos incorremos nesse tipo de erro que acontece muito sutilmente. O nosso coração vai sendo blindado, nossos olhos embaçados, nossos ouvidos ensurdecidos, porque vivemos uma época sombria, pressa, multidão, barulho, confusão, todo tipo de perturbação que vai nos impedindo de enxergar a vida como um dom de Deus. Aquelas pessoas, na sua agitação, perderam uma grande oportunidade naquela manhã. Se pudéssemos listar os 5 principais problemas da igreja evangélica, sem dúvida, um deles seria a falta de entendimento bíblico sobre a origem e o destino da igreja. Eu estou convencido, há 15 anos servindo como pastor, que um dos principais problemas do nosso tempo é que boa parte, se não a maioria das pessoas que frequentam as nossas igrejas de norte a sul desse país, não tem uma ideia clara, uma mentalidade bíblica do que é ser igreja. Elas perderam de vista o ensino das Escrituras sobre a noiva de Cristo. Elas não conseguem enxergar mais a beleza da igreja. Impressiona-me, por exemplo, o fato de que as pessoas vêm às igrejas
e elas não verbalizam, mas elas têm guardadas em si uma visão distorcida, limitada e caricata da Igreja de Jesus, razão pela qual o amor pela Igreja e a alegria de fazer parte dela está ausente. Nós vivemos o fenômeno das igrejas renovadas. As pessoas entram e saem. Elas trocam de igreja como trocam de roupa. Elas têm a mentalidade do cliente. Elas buscam uma instituição, e os motivos são os mais variados, que lhes prestem um serviço. Se aquela organização não prestar um serviço que as atenda, elas buscam uma outra casa que lhes ofereça aquele serviço. Boa parte dos membros tem essa visão distorcida, limitada e caricata. E o que eu quero dizer para os irmãos é que a igreja é maior do que você pensa. O quadro não começou a ser pintado no dia em que você ouviu a mensagem, levantou a mão, foi à frente e meses ou dias depois foi batizado. Não começou a ser pintado ali. O quadro é muito mais amplo e não começa com você nem termina com você. Começa com o eterno, com Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, engendrando, planejando, sonhando, no sentido de articulando como grande arquiteto um povo para si desde a eternidade e que no tempo, de um modo sobrenatural, providencial, te alcançou. A história da conversão de cada um de nós é a história de como Deus está em ação no mundo, apesar de nós. Precisamos ter isso em mente. Precisamos recuperar a beleza da igreja. E esta carta que nós lemos, a carta de Paulo aos Efésios, é uma carta preciosíssima porque ela é pequena, ela não tem 200 versículos, e ao mesmo tempo é uma carta densa, profunda. Ela traz as mais preciosas doutrinas da fé cristã. E ao mesmo tempo ela apresenta a nós cristãos a maneira como Deus espera que vivamos. A carta aos Efésios poderia ser sintetizada como sendo uma carta que fala sobre a identidade e a missão da igreja. Paulo, quando escreveu a carta, não sumarizou em capítulos e versículos, isso é um trabalho posterior, muitos séculos depois, mas a linha melódica, a estrutura da carta está presente. Nos 3 primeiros capítulos, todos os verbos estão no indicativo. Não há um mandamento ético, não há uma ordem moral sequer. Apenas Paulo descrevendo o que Deus fez em Cristo, por graça, amor e misericórdia e bondade para conosco. A partir do capítulo 4, à luz da identidade que aquele grande pastor de almas estabeleceu, ele começa a trabalhar os mandamentos. À luz de quem somos em Cristo, é assim que Deus espera que vivamos. E então ele traz um conjunto de orientações de natureza ética, pastoral, moral, para os campos relacionais na igreja e fora dela. Portanto, é uma carta preciosíssima. E nessa passagem especificamente que nós lemos, capítulo 5, versos 25 a 28, Paulo está trabalhando com os casais da igreja. Agora vejam aqui a sutileza. Paulo, para orientar relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregados, ele traz teologia à luz. E ele começa dizendo aos homens, ele começa pelos homens. Paulo, que por vezes é acusado de machista, equivocadamente, ele diz assim aos homens: vejam o padrão altaneiro que Paulo, inspirado pelo Espírito, coloca sobre nós, homens pastores do lar. Maridos, esse é o padrão de Deus para vocês. Amem a esposa de vocês como Cristo amou a igreja. A referência do amor, através do qual o marido deve amar a sua esposa, é o de Cristo pela igreja. E nessa parte onde Paulo vai falar sobre esse padrão altaneiro, ele faz uma descrição da igreja que desembaça nossa visão e nos faz enxergar a beleza da igreja de Jesus Cristo. Paulo está tão cheio do evangelho, tão cheio de Cristo, que para falar de casamento ele fala de Cristo. Para falar da relação marido e mulher ele fala do evangelho, porque o evangelho pulsava no coração do grande apóstolo. E nessa passagem nós encontramos 3 verdades sobre a igreja. O que Cristo fez pela igreja, o que Cristo está fazendo pela igreja e o que Cristo fará pela
igreja. Em outras palavras, o cristão é alguém que conjuga o verbo da salvação nos 3 tempos verbais. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Eu queria a sua atenção para a gente enxergar a beleza da igreja e recuperar essa visão que as Escrituras nos apresentam. Em primeiro lugar, o que Cristo fez pela igreja. Deixa a sua Bíblia aberta e observe aí como ele começa a sentença. Maridos, né? Amai vossas mulheres, e aí vem então, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa declaração é o fundamento e a coisa mais importante que Paulo diz sobre a igreja. Paulo começa, meus irmãos, pelo alicerce, sem o qual não haveria igreja. Qual é o alicerce da igreja? Qual é o fundamento da igreja? Cristo. Não começa comigo, não começa com você, não começa com nós, começa com Deus, começa com Cristo. Cristo amou a igreja. Ele começa, o apóstolo Paulo, trazendo a memória daqueles irmãos que foi Cristo quem tomou a iniciativa de nos amar. Tudo começou com o amor de Cristo pela igreja e não contrário. Você não está aqui porque tomou a iniciativa de amar a Cristo e em resposta ao seu amor ele escolheu te amar. O inverso é verdadeiro. Quem tomou a iniciativa foi ele mesmo. E para entender a grandeza do amor de Cristo pela igreja, é preciso considerar o que os biblicistas chamam de método histórico crítico, histórico gramatical. O verbo amar aqui é riquíssimo. Não foi por acaso, mas pela providencial mão divina, que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Houve um longo processo de helenização. E o mundo antigo, mesmo nesse momento, debaixo da égide do Império Romano, o idioma oficial era o grego. E na língua grega antiga, você tem 4 palavras para amor. Recomendo a vocês a leitura de 4 Amores, de C.S. Lewis, onde ele vai explorar isso. Ele era um grande literário. Tá? Pois bem, e a palavra que Paulo usa aqui, Cristo amou a igreja, é o verbo agapau, substantivo ágape, que é o amor sacrificial. Não é o amor eros, amor sensual entre um homem e mulher. Não é filéu, amor entre amigos, de amizade. Mas é o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que se entrega, que se dá pela pessoa amada. É esse amor que ele descreve escrevendo aos Coríntios. Quando diz que o amor não busca os seus próprios interesses, mas busca o bem da pessoa amada, ele faz uma descrição perfeita sobre o amor de Deus, que é a referência maior. E João diz que Deus é amor. O amor não é Deus, mas Deus é amor. Interessante porque não foi por acaso que Paulo então usa essa expressão. Cristo amou a igreja. O amor aqui, esse amor que se dá, que se entrega, e nós vamos ver como é que esse amor foi dado a nós. Pois bem, mas uma coisa distintiva aqui também é a construção da língua grega, porque amor aqui está no aoristo, que significa a ação realizada no passado, uma única vez e definitiva. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: Cristo nos amou desde a eternidade. Esse amor é sacrificial, é um amor que se dá por inteiro, e ele começou antes que houvesse tempo. Cristo nos amou desde a eternidade. Jeremias 31, verso 3, inclusive na Septuaginta, que é o Antigo Testamento na língua grega, é o mesmo verbo que é empregado aqui. Veja o que diz o profeta. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Em outras palavras, tanto o profeta Jeremias quanto o apóstolo Paulo estão trazendo à memória que o amor que dá origem à igreja é um amor eterno, é um amor sacrificial, é um amor que aconteceu desde a eternidade. Porque quem nos amou foi o Deus Trino que é eterno, Pai, Filho e Espírito, especialmente Cristo que se deu naquela cruz por nós. Portanto, não começa no dia em que você recebeu Jesus como seu Salvador. Não começa no dia que se tornou membro dessa igreja. Começa em um tempo onde o tempo não existia. Começa na eternidade. Desde lá que Deus então sonhou, nesse sentido planejou a nossa redenção.
Aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, motivo de louvor, de gratidão. Irmãos amados pelo Senhor. Paulo se dirige à igreja como uma congregação dos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tornarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então escreve uma segunda carta à igreja de Tessalônica, se dirige àqueles irmãos dizendo: olha, nós devemos sempre louvar a Deus, vamos dar graças a Deus, nós que fomos amados por Ele desde a eternidade, porque de fato Deus nos escolheu para si. Fomos salvos mediante essa obra santificadora do Espírito Santo e fé na verdade. Sim, esse é o evangelho que eu preguei para vocês, é o que Paulo está dizendo, a fim de que vocês tomem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam esses versos. O Deus Trino é mencionado aqui. Pai, Filho e Espírito. A salvação é a Trindade em ação. A salvação é o evangelho operado em nossas vidas por este Deus que é uno e ao mesmo tempo são três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que esse amor livre, soberano, eletivo, é a origem da igreja. Desde a eternidade fomos objetos deste grande amor. E essa doutrina não nos é dada para debate frívolo, mas para louvor, para bendizer a Deus, que a despeito de nós, nos escolheu livre e soberanamente para si e para a sua glória. O mais notável pastor batista de todo o tempo, toda a história dos batistas, foi Charles Haddon Spurgeon. Ainda hoje, um dos autores mais lidos pelos cristãos. Spurgeon, um pregador inglês que viveu no século XIX. Ele pregou um sermão no dia 2 de setembro de 1855. Ainda não estava no tabernáculo metropolitano, ele era ainda um jovem pastor na capela de New Park Street, na Inglaterra. E ele pregando sobre essa passagem disse assim: enquanto não recuarmos até o tempo em que o universo inteiro dormia na mente de Deus, como algo que ainda não havia nascido, enquanto não penetrarmos na eternidade, onde Deus, o Criador, vivia na comunhão da Trindade, quando tudo ainda dormia dentro dele, quando a criação inteira repousava em seu pensamento, todo abrangente e gigantesco, não teremos nem começado a sondar o princípio quando Deus nos escolheu. Deus nos escolheu quando o espaço celeste não era agitado ainda pelo marulhar da asa de um único anjo, quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, ou coisa nenhuma, ou ser nenhum, exceto o próprio Deus na eternidade. Tudo começou com Deus, com a bendita Trindade, que escolheu nos amar quando ainda não viemos à existência. O que Spurgeon está dizendo com muita propriedade é que a igreja não começou numa esquina ontem. A igreja é maior do que você pensa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em operação, em uma missão redentiva, planejada na eternidade, executada no tempo. Fomos amados quando existíamos apenas na mente divina. Cristo amou a igreja, amou desde a eternidade. Cada um de nós, em particular, e a igreja como um todo. Paulo vai usar essa mesma linguagem escrevendo aos Gálatas. Vejam lá, Gálatas 2, verso 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ouçam a linguagem. Que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O mesmo Paulo que diz que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, diz, ele também me amou e se entregou por mim. Então, ele não morreu por uma massa informe. Ele amou a igreja, mas também por cada um em particular. É um amor que é particular, é pessoal. Amar é a palavra mais elevada que a Bíblia conhece, disse alguém. E eu volto a dizer, a
palavra amor que Paulo emprega aqui significa amor sacrificial, amor que não busca os seus próprios interesses, mas o interesse da pessoa amada. E essa é uma expressão muito curiosa, porque ele diz, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O verbo entregar aqui é uma referência à cruz, porque o amor começa na eternidade com Deus eterno, mas ele é verbalizado, dramatizado, experimentado, vivido no tempo, quando o próprio Deus se faz gente e vem a este mundo para morrer morte de cruz em nosso lugar. Por isso, o amor de Cristo por nós é revelado na cruz. Cristo nos amou e se entregou por nós. Amou a igreja e se entregou por ela. Isso é maravilhoso. Pega, por exemplo, no capítulo seguinte, na carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer o seguinte, capítulo 2, a partir do verso 8, passagem que nós conhecemos. A partir do verso 8 ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Paulo está falando de graça soberana. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós. O que é que não vem de nós? Nem a graça, nem a fé. O homem morto não pode produzir fé no seu coração. Fé também é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Se a fé fosse a minha parte numa transação entre Deus e eu mesmo, a fé seria meritória. Eu teria que, então, contribuir para a minha salvação. Quando a Bíblia, na verdade, diz que toda salvação, toda ela é obra exclusiva de Deus, é obra de um só, é obra divina. Pois somos feitura dele, um artífice, uma obra-prima dele, criados em Cristo Jesus. Só um pode criar, a saber, Deus. Nós somos o que? A nova criação de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quem são essas novas criaturas? A igreja. Que é a igreja? Esta obra que o próprio Deus realizou, uma nova criação, uma nova sociedade. Pois bem, ele prossegue, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse é o quadro do ser humano. Completamente arruinados, mas vem a adversativa. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Percebam que nós somos passivos nesse processo. Estávamos longe, perdidos, separados, arruinados pelos nossos próprios pecados. E as metáforas são as mais variadas para descrever a nossa inabilidade de mudar o quadro. E Deus, então, vem ao nosso encontro, nos aproxima, nos traz para si, nos dá vida. Tudo ele fez graciosamente. Ele derruba então a parede de inimizade de dois povos, faz um só. Que é a igreja? A comunidade remida no precioso sangue de Cristo. Judeus e gentios formando um único povo, o povo da aliança, o novo Israel, conforme diz Paulo na carta aos Romanos. E a pergunta que devemos fazer nesse momento é: por que Deus fez isso? Qual é o motivo de nos amar desde a eternidade, de planejar que fôssemos o seu povo por todos os séculos dos séculos? Há quem diga que é o nosso valor. Vocês se lembram que quando Moisés estava no Horebe, com o desafio de liderar aquele povo difícil, e então Moisés diz: olha, não dá para mim, eu não consigo, eu não posso. Moisés ainda faz apelo até ao seu problema físico: eu sou gago, como é que eu vou falar? Qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus não foi entregar ele um violão e sugerir que ele cantasse: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Deus não propôs isso para ele. Tudo que Moisés disse, Deus falou assim: é verdade, você não pode nada. Mas Deus o encorajou e disse que o Senhor seria com ele. Nós temos valor. Quem disser o contrário, não está lendo as Escrituras adequadamente. Nós temos valor, porque nós somos criados à imagem de Deus.
A figura que os teólogos ingleses sugeriram, porque viram muito isso por lá, era um castelo. Tente imaginar um castelo abandonado em ruínas. Está em ruínas, está abandonado, é sombrio, não é um local adequado para se morar, mas esse castelo em ruínas continua sendo um castelo. E comunica o seguinte: ali já viveu um rei. O homem sem Cristo é esse castelo em ruínas. Ele tem valor, porque ali já foi a habitação de um rei. Há uma história. No entanto, não é o nosso valor que motivou Deus a nos amar. Deus escolheu nos amar porque Ele é soberano. Simples assim. Nós não temos resposta porque Deus escolheu nos amar, senão esta: Deus escolheu nos amar. Ele é soberano no exercício do seu amor. O J. Packer, que é um dos grandes teólogos do nosso tempo, já bastante idoso, escreveu esse texto maravilhoso alguns anos atrás, e ele vai dizer o seguinte, prestem atenção: o amor entre as pessoas é despertado por alguma coisa encontrada no amado. É assim, lá no jantar de casais, viu, Jonas? Com flor, sem flor. O amor entre as pessoas é despertado por alguma coisa encontrada no amado. Mas o amor de Deus é diferente. É livre, espontâneo, sem causa nem inspiração. Deus ama porque escolheu amá-las. Não foi uma previsão. Não. Foi um decreto desde a eternidade. João vai dizer o seguinte: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa doutrina é preciosíssima, repito aos irmãos, está presente em toda a Escritura e deve quebrantar o nosso coração, descascar todo vestígio de justiça própria, nos tornar mais humildes, mais quebrantados e com maior disposição de proclamar o Evangelho, porque mesmo se estiver pegando o Evangelho para uma pedra, Deus pode quebrantar esse coração. As grandes sociedades missionárias de toda a história, formadas nos Estados Unidos e na Inglaterra, por nossos irmãos, nossos antepassados, foram formadas e ganharam concreção a partir dessa perspectiva. Podemos sair pelo mundo afora, porque Deus tem um povo para si. As ovelhas fora da casa de Israel. É Deus quem chama. Por que é que você chegou aqui? É porque você é mais inteligente que o seu parente? É porque você morava ao lado de um crente? É porque você foi mais inteligente que o seu vizinho? Não. É porque de uma maneira soberana essa graça resplandeceu sobre você. E quando você entra na casa, você não é chamado a olhar para o fundamento, você é chamado a olhar para a porta. A porta é arrependimento e fé. Mas quando você está dentro da casa, você tem que ser informado que o fundamento dessa casa é esse amor que nasceu desde a eternidade. Amor maravilhoso por nós. Cristo fez isso pela igreja, Ele nos amou. Segundo, Cristo está fazendo pela igreja. O que é que Cristo está fazendo, então, em nosso favor? E o texto prossegue para dizer o seguinte: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O propósito pelo qual Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela foi santificá-la. Isto é, tornar essa nova sociedade de homens e mulheres, que é a igreja, mais e mais parecida com Cristo, que é o homem perfeito. Então observe, perdoar, libertando a pessoa da condenação, não é o fim. Então você estava lá perdido em seus delitos e pecados, espiritualmente morto, separado da comunidade de Israel, vivendo como incircunciso, alienado de Deus, completamente arruinado. Quando a graça resplandeceu sobre você, te tirou das trevas para a luz, essa graça é um sinal visível deste amor que nasce desde a eternidade. O propósito é para que você fosse conformado à imagem de Cristo. A igreja é chamada de nova sociedade, porque Deus está fazendo na igreja uma nova obra. Onde o pecado arruinou, Deus agora está restaurando esse novo homem. Essa nova sociedade, pela obra de Cristo e pela ação do seu Santo Espírito. Portanto, a justificação, isto é, o que Deus fez, não pode ser separado da santificação, isto é, o que Deus está fazendo em nós. Em outras palavras, Ele nos tira do inferno e agora está tirando o inferno de dentro de nós. Seja honesto e olhe você mesmo no espelho. O que é que você enxerga lá? Um santo. Sim e não. Simultaneamente, santo e pecador. Eu vou explicar isso. Mas veja, sejamos honestos. O que é que a gente enxerga ali? Nós somos pecadores ou não? Somos.
Nós fomos tirados das trevas para a luz e agora Deus está tirando as trevas diante de nós. Esse processo que a gente chama de santificação também é obra da graça. E Paulo está dizendo que Cristo amou a igreja, a si mesmo entregou por ela para santificá-la. Santificar aqui tem um entendimento, tem um ensino muito denso que a gente precisa trazer à memória. Mas antes disso, deixa eu citar 2 versos para os irmãos. Tito, capítulo 2, versos 13 a 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Com que propósito ele se entregou por nós naquela cruz? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu, zeloso de boas obras. Então, o cristão é alguém que olha para trás e vê onde estava e o que Deus fez para o tirar daquele quadro. Da morte para a vida. Estava perdido, foi encontrado. Mudou o status. Era um condenado, agora foi justificado. Ele agora olha para frente e aguarda com expectativa a manifestação do Senhor, quando ele vai consumar a obra que começou em nós. Até lá, ele está envolvido nesse processo de santificação, que é modelagem do nosso caráter. É uma mudança das nossas afeições. É uma transformação dos nossos valores. É uma ideia de conformar-nos à imagem de Cristo, que é o homem perfeito. Então ele está dizendo que Cristo se deu naquela cruz por nós para nos remir da iniquidade, para purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Obras não salvam, mas as obras revelam quem são os salvos ou não. Cristo disse isso. Pelos frutos conhece uma árvore. Você não vai achar uva num pé de manga. Quais são os seus frutos? Como é que você vive? Isso revela quem você é. O salvo, embora não seja perfeito do ponto de vista moral, há progressão. Ele não tem mais prazer nas obras infrutíferas das trevas. E esse tem sido um grande problema para a igreja hoje. Porque essa diferença já não é mais tão perceptível. A igreja foi se amoldando não a Cristo, mas ao mundo. E aí, em nome da cultura, em nome dos novos tempos, nós vamos abrindo mão de valores e princípios inegociáveis. Na oração sacerdotal, nosso Senhor disse: é em favor deles que me santifico a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Cristo orou por nós, a fim de que fôssemos santificados na verdade. Em outro momento eu vou falar com mais propriedade, com mais tempo, mas eu preciso passar e dizer aos irmãos 2 coisas. Há um duplo sentido na palavra santificar. O sentido primário significa separado. Então eu perguntei aos irmãos, quando você olha no espelho, o que é que você enxerga lá? Um santo? A maioria que vai dizer, não é um santo. Eu brinquei, sim e não. Santo, o sentido primário é separado. Você é santo. Você foi separado por Deus. Os cristãos na igreja em Éfeso, eles tinham suas fraquezas morais, mas como é que Paulo se dirige a ele? Aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. Ele se dirigia à igreja como uma comunidade de santos. Somos separados por Deus. Por exemplo, Êxodo capítulo 19, aquele monte que Deus teve um encontro com Moisés, ele entregou as tábuas da lei, aquele monte foi chamado de Monte Santo. Eu pergunto, houve alguma alteração na constituição daquele monte? Não. Mas aquele monte foi separado por um propósito. Por isso chamado de Monte Santo. Foi separado por Deus e chamado de Monte Santo, pois ali o Senhor entregou a Moisés as tábuas da lei. Portanto, a ideia aqui é de ser separado para Deus, para o seu uso particular. Deus nos separou para si. O sentido secundário é feito santo, santificar. E aí, nesse sentido, nós somos livres da condenação, é removida a culpa, e agora estamos em um processo que começou na conversão e vai ser concluído na glorificação. E esse processo, o autor de Provérbios é muito feliz quando vai dizer que a vereda do justo é como, gente? É como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. É um processo longo, mas que já foi startado, já começou. E Deus mesmo vai concluir, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Isso fica evidente, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vejam o verso aí. A gente lê o texto, às vezes passa por cima. 1 Coríntios 1, verso 2.
Olha só o que ele diz. A igreja de Deus, não é minha nem sua, é de Deus, que está em Corinto, agora a linguagem que ele usa, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então ele diz, olha, aos santificados, chamados para ser santos. Então nós somos separados para a santificação. Deus então nos escolheu para si, para que fôssemos santos, para que fôssemos, como diz Pedro na sua carta, participantes da natureza divina. Santidade, portanto, é um dos propósitos pelos quais Deus nos escolheu, razão pela qual Tito vai dizer, Paulo na carta de Tito, ele diz que quando nós vivemos a vida que Deus espera de nós, uma vida santa, irrepreensível, buscamos glorificar a Deus pela nossa linguagem, pela nossa maneira de viver, nós estamos ornamentando a doutrina do Evangelho. E o que nós temos percebido é que o escândalo, o mau testemunho, acaba sendo um grande bloqueio para algumas pessoas e um entrave, uma pedra de tropeço para a própria igreja. Razão pela qual esta bênção, este privilégio que a Bíblia apresenta-nos como um dom de Deus, ter sido separados por Ele e para Ele, vem acompanhado de uma responsabilidade, que é mostrar ao mundo que o Evangelho é o poder de Deus, que tem operado em nós e continuará a operar até que sejamos perfeitos. Essa é uma obra que Deus realiza em nós e através de nós. Paulo começa a carta aos Efésios, capítulo 1, fazendo uma doxologia, um tributo a Deus, um louvor a Deus. Vejam a linguagem que ele usa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvando a Deus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então Deus o escolheu para que você fosse parecido com Cristo. Não é interessante a linguagem que Paulo usa aos Romanos, quando fala do primeiro Adão e do segundo Adão? O nosso primeiro pai pecou, Adão tropeçou. Ele deveria ser esse homem que viveria em justiça e, passando pelo teste, viveria eternamente em plena e total comunhão com Deus. Ele foi arruinado pelas suas próprias concupiscências. Cristo é o novo Adão. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Fomos justificados pela obra que Cristo fez. E ele agora continua sendo para nós o modelo de ser humano que Deus quer que vivamos. Cristo é o perfeito ser humano. Só houve um homem que cumpriu a lei neste planeta, Cristo. E nós somos salvos para imitá-lo, salvos para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o resumo de toda a lei. Portanto, este privilégio vem acompanhado de uma grande responsabilidade. E a pergunta passa a ser, como é que acontece esse processo de santificação? E o texto prossegue, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele usa uma linguagem aqui interessante. Essa purificação pelo meio da lavagem de água pela palavra. Essa expressão que é uma alusão clara ao batismo, há consenso entre os estudiosos, os comentaristas, lavagem de água que é uma referência ao batismo, mas há uma divergência em relação ao significado. Por exemplo, para a igreja romana, regeneração batismal, que acontece no ato do batismo do infante, do bebê, é o ato que remove o pecado original, independente da fé da criança. O batismo tem o poder de regenerar, remove o pecado original. E então, mais à frente, a criança confirma a sua fé, mas o pecado original foi removido, razão pela qual não há possibilidade de ser salvo sem que haja o batismo. Nosso entendimento é diferente, nós somos herdeiros do protestantismo. Nós batistas, desde o século XVII, entendemos que o batismo representa a mudança, mas não muda a pessoa. O batismo é uma representação dramática do que aconteceu. Romanos 6. O velho homem é sepultado na morte de Cristo. O velho homem, ele então desce à sepultura e surge uma nova pessoa para andar em novidade de vida. E esta obra, ela inteira, é obra de Deus. Num texto que ele escreveu contra a regeneração batismal, Lutero disse assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar.
Agora tenho que matá-lo todos os dias. Em outras palavras, não são as águas do batismo que vão santificá-lo. O que é que santifica? Ele então faz o complemento. Pela lavagem da água, pela palavra. Ele conecta o batismo à palavra. A palavra falada. É a palavra que é o instrumento de santificação. Esse lavar da culpa, que é um processo de limpeza, essa purificação acontece pela palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, os meios de graça, através dos quais nós somos santificados, principais meios são palavra e oração. Portanto, meus irmãos, esse escandaloso comportamento evangélico no Brasil se deve a duas coisas essenciais. Primeiro, ouçam, resistem muitos, eu digo muitos com força, muitos não convertidos nas igrejas. Segundo, faltam aos cristãos uma vida de santidade. Pensamentos, palavras e ações devem ser santificadas para que possamos adornar a doutrina do Evangelho. Então percebam, nós precisamos chamar para nós mesmos a responsabilidade de glorificar nosso Redentor. Nós somos escolhidos para viver uma vida de santidade, que glorifique a nosso Redentor, que nos amou desde a eternidade. Aos Filipenses ele vai dizer o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, vejam a linguagem, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, inclinando a vontade, como o realizar, a capacidade de operar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. E o propósito, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que maravilha. Paulo está dizendo então é isso, desenvolva a sua salvação, ou seja, você tem uma responsabilidade, nesse sentido é uma sinergia, em que Deus opera em harmonia com essa responsabilidade humana, buscando, portanto, ser mais parecido com Cristo, usando os meios de graça, porque a nossa vocação qual é? É sermos irrepreensíveis e sinceros, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, e nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo, mostrando que o Evangelho de fato faz a diferença. Os antigos diziam o seguinte, uma recomendação pastoral. A recomendação pastoral, a congregação era esta. Sempre que você lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva o dia de acordo. Lavar o rosto, trazer a memória que nós fomos sepultados na morte de Cristo, que nós fomos chamados para uma vida diferente, não uma vida esquisita, mas diferente, exalando o bom perfume de Cristo, aprendendo a pagar o mal com o bem, aprendendo a orar por aqueles que nos perseguem, amando até mesmo nossos inimigos, socorrendo o necessitado, evitando manter o padrão da maioria. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, pare de mentir. Deixai a contenda, gritaria, blasfêmia de lado. Tira essa roupa velha, vista a roupa nova do segundo novo homem em Cristo Jesus. Aquele que andava na imoralidade, abandone essas coisas, porque agora você é templo do Espírito Santo. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulher, respeite seu marido. Percebam que não é moralidade. Não é façam estas coisas e talvez vocês podem alcançar a salvação. Salvação é dom de Deus. Não é obedeça e seja abençoado. Meu irmão, você já é abençoado. Obedeça. Prove que você é salvo. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, disse Jesus. Portanto, ao lavar o rosto de manhã, lembre-se do seu batismo, a quem você pertence, vá e viva uma vida diferente, glorifique a Cristo. Na curto espaço de tempo que ainda te resta, que a sua vida é um sopro
e está passando. Por fim, o que Cristo fará pela igreja? E então ele conclui no verso 28, dizendo, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa aqui é uma passagem, este verso especialmente, é uma passagem muito interessante, porque Paulo usa uma expressão que poucas vezes é usada no Novo Testamento, mas é belíssima, a expressão igreja gloriosa. No cantor cristão nós temos alguns hinos que lançam a mão dessa expressão, igreja gloriosa. Bem, a leitura cuidadosa do texto vai apontar o seguinte, que esse amor eterno que invade a história, que se sacrifica pelos seus amados, e que começa neles uma obra de modelagem, a que nós chamamos de santificação, o propósito final é que a igreja seja gloriosa. E é interessante notar, porque Paulo está falando aqui do estágio final dessa obra de salvação. Eu já disse aos irmãos que nós fomos salvos, justificação, é um status, na mudança no status, de condenados para justos, pela obra de Cristo, pela imputação da justiça dele a nós. Nós estamos sendo salvos por essa santificação que o Espírito opera por meio da palavra, e nós seremos salvos quando a obra for completada. Pecar será uma impossibilidade na eternidade. Paulo fala aos Coríntios que nós seremos revestidos de imortabilidade, não será mais possível morrer, e nós seremos revestidos de incorruptibilidade. Pecar será impossível, porque a mesma natureza presente em Cristo estará presente em nós, nesse sentido, no Cristo homem. Ele fala, Paulo aos Filipenses, que nós receberemos um corpo glorioso semelhante ao do Senhor. Isso é maravilhoso. Agostinho, quando começou a pensar nessas coisas, disse assim, nós seremos melhores do que Adão. Adão podia pecar e não pecar. Na eternidade, pecar será impossível. A sua luta contra o pecado terá fim. Então ele está falando, olha o que Cristo fez, olha o que Cristo está fazendo. Agora veja o que Cristo vai fazer. Ele vai apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. E ele descreve as características dessa igreja gloriosa e ele vai completar a boa obra em nós. Agora prestem atenção, Paulo está se dirigindo a um grupo de cristãos, havia ali judeus naquela igreja também, a maioria era gentil. E Paulo está falando para casais, nessa parte da carta, o dever do marido, o dever da esposa, e ele vai lançar mão de uma linguagem que é uma linguagem que tem relação com o casamento. E aqui há um costume nupcial no mundo antigo que a gente precisa trazer à memória para entender essa linguagem. Eu tentarei ser breve. Como era que acontecia o casamento na antiguidade? No mundo hebreu, em certo sentido até mesmo em outras culturas. Primeiro havia o compromisso, que era mais importante do que o nosso conceito de noivado hoje. Por quê? Os noivos chamavam, o casal chamavam então as testemunhas, os pais, os amigos todos, invocavam a bênção de Deus sobre si, e a partir daquele momento estavam legalmente casados. Então a primeira parte era o compromisso. A segunda parte era a preparação para o casamento, que demandava algum tempo e demorava. Essa demora, essa preparação variava de tempos em tempos. Mas havia um intervalo entre o casamento e a festa nupcial. O noivo tinha um prazo para pagar o dote ao pai da noiva. Enquanto isso, a noiva estava se preparando para o seu noivo, ela se guardava e se adornava para a última etapa desse processo, que era a festa nupcial. Os noivos, legalmente já casados, em procissão pelas ruas da cidade, da aldeia, com seus amigos, com as testemunhas, com seus pais, ofereciam um banquete à família, à comunidade, e então selavam o seu casamento e passavam a viver como marido e mulher. Esse é o retrato. E é interessante porque a Bíblia descreve exatamente essa linguagem. Porque não existe relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais sagrado do que a relação entre um homem e uma mulher. Por isso, a Bíblia diz que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Essa relação, essa conexão orgânica. Cristo está comprometido com a sua igreja, a igreja está comprometida com Cristo, legalmente já estamos casados. Nesse intervalo entre o compromisso e as bodas do Cordeiro, nós estamos nos preparando para o nosso noivo.
E aí ele vai usar essa linguagem. Ele, o próprio noivo, é que vai apresentar a sua noiva. Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Há um hino antigo de um homem chamado Samuel Stone que diz assim: para ser sua santa esposa, ele desceu do céu e a buscou, e por sua vida ele morreu, e com seu próprio sangue a comprou. Cristo pagou o dote foi a própria vida. Ele deu a si mesmo pela esposa, pela noiva. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele vai usar essa linguagem aí. Primeiro descreve coisas negativas, para em seguida coisas positivas. O que é externo e o que é interno. Sem mácula, nem rugas, nem coisa semelhante. Enquanto nós estivermos aqui, meus irmãos, na igreja militante, caminhando sobre a face da terra, nós tropeçaremos, cairemos, por vezes nos sujaremos na lama. Mas ele nos ergue, nos limpa, nos purifica, mas ainda não estamos plenamente limpos. Mas no futuro ele vai nos apresentar sem mácula, sem nódoas morais, sem nódoas espirituais, sem rugas. A ideia de rugas aqui é sinais perceptíveis de desgaste, de decadência física, de sofrimento. Quando ele apresentar a sua noiva, ela estará plenamente bela. E no seu interior, santa e irrepreensível, sem nenhum resíduo de pecado, absolutamente nada. Pedro fala que seremos participantes da santidade divina. Eu encerro dizendo o seguinte: a igreja de hoje tem máculas e rugas. As máculas são causadas pela contaminação exterior, enquanto as rugas vêm da deterioração interior. Uma vez que a igreja é contaminada pelo mundo, precisa ser purificada, e o agente dessa purificação é a palavra de Deus. Eu quero te encorajar. Apresente-se diante do teu Senhor e diga: Senhor, eu quero ser essa igreja, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. No norte do Peru, irmãos, fronteira com o Equador, há uma cidade que também leva o nome, dá o nome à província. Essa cidade, essa província chama-se Piura. Piura é a primeira cidade do Peru e a terceira da América do Sul. Portanto, é uma região antiga. Fundada a cidade pelos espanhóis quando lá chegaram. Eu tive a oportunidade de visitar essa cidade em 2011. Fomos fazer um treinamento para um grupo de pastores no norte do Peru. Ali existe o 5º maior deserto do mundo, o deserto de Sechura, banhado deserto pelo Oceano Pacífico. Fizemos um treinamento com os pastores da região, é a região mais pobre do Peru. Quem conhece um pouco da economia sabe que o Peru tem se levantado nos últimos anos, aqui na América do Sul, mas aquela região é uma região ainda muito, muito pobre. E sem presença de igrejas. Nós catalogamos 100 cidades sem nenhuma igreja. 100 cidades. E nessa cidade de Piura, que tem hoje aproximadamente aí uns 600 mil habitantes, na periferia da periferia da periferia da periferia da cidade, há um lugar chamado Península. As nossas favelas são apartamentos de luxo próximo à Península, comparados à Península. Os barracos são construídos na areia do deserto, gravetos, lona, papelão, resto de madeira. Não há água, não há saneamento básico, não há eletricidade. Absoluta pobreza, extrema miséria. E naquela região, há a presença da igreja. A igreja está lá, socorrendo os necessitados, abençoando as pessoas, pregando o evangelho. E nós fomos treinar aqueles pastores e fomos então conhecer essa igreja, fundada por um brasileiro, Leonardo Gonçalves, hoje pastor aqui no interior de Minas, Igreja Batista Ouro Branco. Leonardo Gonçalves é o nome desse meu amigo. E então fomos conhecer os pastores da região, e um deles me chamou muita atenção, que foi o Camilo Bacas, autóctone dali. E ele me contou a história dele, porque eu fiquei muito impressionado com ele, a maneira como ele participava das reuniões, dos cultos. E ele nos convidou então para ir à sua casa. Fomos à casa dele. Éramos 5, um americano, um chileno e 3 brasileiros. Fomos lá. E eu fiquei impressionado com 2 coisas. Primeiro, com as condições da casa, muito, muito simples. Me chamou a atenção. Inclusive, nós, quando saímos de lá, conseguimos recursos e ele saiu daquela condição.
Graças a Deus por isso. Mas o que me chamou mais atenção foi a maneira como ele e a família se alegravam por ser membros da Igreja de Cristo. Membros da Igreja Batista Missionária de Piura. Ele trabalhava para ganhar o equivalente a R$700 por mês, 12 horas por dia, numa carvoaria. Chegava em casa, não tinha um banheiro para ele tomar um banho, se deitar e descansar, não. Ele tinha que buscar não sei aonde, tomar banho, vir com uma sacola plástica nos pés, porque a areia, o piso da casa é areia do deserto. E uma alegria, as coisas organizadas, simples, mas organizadas. E no centro da sala, a Bíblia e uma teologia sistemática, do Wayne Grudem. Pastor, é com essa palavra, a palavra de Deus, que eu leio todos os dias com minha família, e com esse texto do Grudem que eu catequizo os meus filhos, ensinando a eles verdades gloriosas do Evangelho. Sempre com grande alegria. E eu perguntava a ele, de onde vem tanta alegria? Provocando ele. Pertencer à Igreja de Cristo. Saber que eu fui amado desde a eternidade. Saber que Deus tem me dado vida para servi-lo enquanto eu aqui estou. Eu preciso de mais motivos para alegrar-me no Senhor. O que nos falta não são recursos. O que nos falta não é tempo. O que nos falta é visão espiritual. Estamos embaçados, enferrujados. Somos como aqueles tolos naquela estação de metrô, passando batido enquanto o músico toca os Stradivarius, correndo atrás do vento, quando poderíamos estar servindo ao Senhor com alegria em todas as áreas que Ele mesmo nos coloca. Eu quero, portanto, encorajá-los. Enxerguem a beleza da igreja. Tenham alegria em pertencer ao corpo de Cristo. Cipriano disse uma coisa que os evangélicos têm dificuldade, mas eu subscrevo. Fora da igreja não há salvação. O que ele quis dizer com isso? Que todos os salvos são membros da igreja. Se você não, de fato, não participa, não se envolve, não tem a consciência de ser uma pessoa que é discípulo de Cristo, discípulo de Jesus, e que está envolvida com a igreja de Cristo, que esperança há? Portanto, enxergue a beleza de Jesus, enxergue a beleza da sua igreja, participe. Fiquemos em pé, vamos ler Judas. Essa é a minha palavra de oração como pastor. Nós vamos cantar um cântico que diz, mais que uma voz. E o texto de Judas está escrito assim: ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém e amém. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Vamos cantar essa canção. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
libertar e salvar.